Boa tarde, tudo bom, queridos alunos? Bom, meus amigos, como vão? Estão bem? Professor Janilson falando novamente aqui, galera. Vamos falar um pouco mais aqui sobre elementos da radiologia, a nossa disciplina que nós estamos trabalhando. Trabalhamos muito pouco ela presencialmente, mas nós vamos trabalhando ela aqui em vídeo, beleza? Fazendo aí, mostrando, mandando para vocês, para que vocês vão exercitando aí a leitura e o conhecimento, certo? Qualquer dúvida, galera, volto a frisar, qualquer dúvida, qualquer questionamento, entre em contato comigo, estarei aberto a tirada de dúvida, a conversa e um diálogo mais aberto para um bom entendimento aí do elementos da radiologia, tá ok? Então, surgiu alguma dúvida, eu sei que é tudo novo para vocês, tudo começando agora, tem muitas dúvidas surgindo aí na cabeça de vocês, ok? Precisou de alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, precisou tirar alguma dúvida, conversa comigo, liga para mim, manda um zap, a gente bate um papo, a gente esclarece da melhor maneira possível aí, tá ok? Bom, galera, como eu tinha comentado com vocês na aula passada, né, parei em terminologias, né, e falei que ia falar um pouco sobre isso com vocês. Bom, gente, ó, terminologia é um item, né, uma ferramenta aí importantíssima, galera, para o bom desempenho profissional, para a qualidade técnica e profissional do técnico em radiologia, beleza? Conhecer de terminologias para um técnico é uma coisa extraordinária e extremamente necessária, contando e tendo em vista que a maioria dos exames que acontecem de pedido são todos com terminologias, certo? Dificilmente nem todos os médicos conseguem escrever com clareza o que eles querem, então muitas vezes é a base da terminologia, certo? Tanto terminologia de parte do corpo, como terminologia de nome de posicionamentos, beleza? Então nós vamos trabalhar isso aí um pouco com vocês aí ao longo das nossas aulas, para que vocês fiquem, né, bem interagidos aí com relação à matéria de elementos da radiologia, ok? Bom, gente, ó, quando nós falamos em terminologia sobre as radiografias, acontece o seguinte, uma radiografia nada mais é do que um filme radiografado, ou seja, uma imagem de uma determinada área anatômica, tá? De um cliente, de um paciente, certo? Radiografia é isso, é você ter uma determinada área radiografada, uma determinada área processada e ter obtido a imagem do que você fez, beleza? E quando nós falamos em filme, o filme nada mais é que só aquela película que vem armazenada em uma caixa quando a gente compra lá as caixas para ser usada. Ali, sem ela estar radiografada, sem ter nada de imagem, é só apenas um filme, uma película. Não quer dizer que ali seja uma radiografia, certo? Então, para ser uma radiografia, nós vamos aí ter que usar o termo, né, de radiografar. Nós vamos radiografar aquele filme, tornar nele uma imagem de uma determinada área anatômica para que se forme uma radiografia, beleza? E tendo isso, nós obtemos também uma imagem radiográfica. Por que falamos imagens radiográficas? Porque essa é uma imagem que nós podemos armazená-las como se fossem os documentos, certo? Ou na forma do processamento manual, ou no processamento automático, ou no processamento digital. Nós temos esses três segmentos aí que podemos armazenar essa imagem que nós fizemos, certo? Então, tanto o processamento manual como o processamento automático ou processamento digital é uma questão de armazenamento da imagem radiográfica, ou seja, daquela imagem que foi obtida em uma determinada área do paciente, certo? Então, nós temos esses três segmentos que nós podemos armazená-la e torná-la como um documento aí para fins de estudos, beleza? Então, nós vamos falar também sobre posicionamento, alinhamento do paciente, né? Na hora do procedimento, é como se fosse um procedimento na hora do exame, certo? Os procedimentos é alinhar a parte
de interesse, né, a parte de estudo, alinhar direitinho, né, na mesa, centralizar, né, usar o raio central da maneira adequada, né, para que nós temos aí uma boa imagem, ou seja, temos qualidade na imagem. Ok, galera? Então, devemos ficar muito atento com relação a isso, a alinhamento no posicionamento, alinhamento do raio central, né? Quando a gente tiver umas aulas presencialmente, eu vou estar falando para vocês, mostrando, né, o que seria aí alinhar a parte e alinhar o raio central, beleza? Nas outras aulas também vou mandando para vocês umas coisas mais, né, mais, como posso falar, né, mais de um entendimento melhor, mais objetivo para o entendimento, ok? Então, questão de posição anatômica, isso é importante, a gente está frisando, estudando, posição anatômica do corpo, né, do paciente é importante aí para um bom desenvolvimento das técnicas radiológicas, ok? Você conhecer de posicionamento anatômico, tá, gente? Bom, o posicionamento anatômico, gente, o que é isso? É você manter o paciente em pé, ou seja, na vertical, a palma da mão dele, né, voltada para frente, os pés bem reto para frente e a cabeça olhando para frente certinho. Isso é uma posição anatômica ideal. Então, mais para frente nós vamos ver alguns desenhos, algumas fotos que falam sobre essa posição anatômica, posição verdadeira, né, que a gente fala. Beleza? Logo aí nós falamos também sobre planos corpóreos, que são cortes e linhas, beleza? Então nós vamos aí falar um pouco sobre o plano sagital, né? Que o plano sagital, gente, é um plano que você olhando o paciente de frente na posição anatômica, você passa uma linha imaginária da cabeça até embaixo, na altura ali do joelho dele, ali do quadril, e onde você vai dividir o corpo dele em parte direita e parte esquerda, ok? Esse é o plano sagital. Você se imagina, né, de frente ali para o paciente e divide uma linha imaginária, cortando ele de cima para baixo e dividindo um lado direito e um lado esquerdo. Chamamos aí de plano sagital, ok? No plano do plano coronal é um plano longitudinal que divide o corpo em partes anterior e posterior. Ou seja, o plano coronal, você se imagina o paciente em posição anatômica e você ao lado dele, ou lado esquerdo ou lado direito dele, e corta ele no meio, uma linha imaginária, cortando ele, que divide uma parte de trás e a parte da frente do paciente, certo? Ou seja, parte anterior e parte posterior, ok? E aí vocês têm aí o plano coronal, beleza, galera? Então o plano coronal divide o corpo humano em partes anterior e parte posterior, beleza? O plano sagital divide o corpo em lado direito e lado esquerdo, ok? Nós vamos aqui falando também sobre o plano horizontal, que seria o plano axial, né? O plano horizontal é qualquer plano transverso que passa através do corpo em ângulo reto ao plano longitudinal, dividindo o corpo em porções. Ou seja, quando falando do plano horizontal, nós vamos imaginar-se em frente ao paciente e imaginar uma linha, traçar uma linha imaginária, cortando ele na porção proximal e porção distal, ou seja, parte de cima e parte de baixo, né, do corpo, aí grosseiramente falando, né, leigamente falando. Então assim, você, por exemplo, você traça uma linha, cortar uma linha imaginária na linha da cintura, né, ali próximo ao quadril, e divide ele em parte inferior e parte superior, ou seja, porção superior e porção inferior. E aí nós temos o plano horizontal, beleza? O plano oblíquo, galera. O plano oblíquo é qualquer plano longitudinal ou transversal, ou transverso, que está angulado ou inclinado e não paralelo aos planos sagital, coronal ou horizontal. Ou seja, o plano oblíquo, galera, é um plano
que corta a pessoa, como que eu posso falar? Imagine aí uma linha inclinada e cortando a pessoa de cima para baixo, uma linha inclinada, ou seja, transversalmente, entendeu? Então, é um plano que corta o corpo, é um plano transverso, ok? E aí você tem o plano oblíquo, certo? Logo aí, galera, em seguida, nós vamos falando aí sobre planos do crânio. Gente, muita atenção nessa questão de planos do crânio. É uma questão que requer uma atenção muito grande, porque nesse planos aí do crânio e tudo, vocês vão ficar muito atento para na hora de fazer um raio-x de crânio com qualidade. Onde envolver a parte do crânio vai envolver essas linhas, esses cortes que ajuda bastante a desenvolver uma imagem de qualidade. Obedecendo a linha, obedecendo os planos, vocês obtêm aí um exame de qualidade. Ok, galera? Então tem que ficar muito atento aí com relação aos planos do crânio aí, tá bom? Vamos lá. Então, lembrando aqui do plano do crânio, nós lembrando do plano oclusal, né? Logo aí vocês vêm falando do plano oclusal, no começo aí de planos do crânio. Esse plano horizontal é formado pelas superfícies de mordedura dos dentes superior e inferior, com a mandíbula fechada, beleza? Então aí você tem o plano da oclusal. Galera, esse plano vocês vão ver bem aí na frente das aulas de radiologia odontológica, né? Que tem o plano da oclusal, vocês notem aí, né? Que esse plano é um plano, né, horizontal. Esse plano é horizontal, ele é formado pelas superfícies da mordedura, né, dos dentes, ou seja, superfície superior e inferior, né, com a mandíbula fechada, ou seja, com a boca fechada, certo? Usamos o plano da oclusal, usando como um plano de referência da cabeça nas regiões dentais e de crânio, beleza? Plano da base do crânio. Esse plano transverso preciso é formado pela convecção de linhas das margens infraorbitária às margens superiores do meato acústico externo, ou a sigla aí MAE, que significa meato acústico externo. O que seria esse meato acústico externo, gente? Seria, leigamente falando, grosseiramente falando, o buraco aí do ouvido da gente, certo? O buraco do ouvido da gente é chamado de MAE, meato acústico externo, ou seja, esse orifício aí que tem no ouvido, né, na orelha aí, esse buraquinho, né, forma o ouvido aí que chama de MAE, beleza? Meato acústico externo, beleza? Algumas vezes também é chamado de plano antropológico, ou plano horizontal, ou plano de Frankfurt, certo? Como usado em ortodontia e em topografia craniana para medir a localização, para medir e localizar, galera, pontos cranianos específicos ou estruturas, certo? Ou seja, esse plano pode ser chamado de plano horizontal, plano de Frankfurt, né? É muito usado aí na ortodontia. É um plano que é para medir a topografia craniana, para medir e localizar pontos cranianos, né, específicos ou estruturas, beleza? Corte. Um corte é uma superfície de corte ou fatia. Cortes longitudinais, sagitais, coronal e oblíqua. Cortes transversais ou axiais, beleza? Isso são chamados de cortes. Vamos falar um pouco aí sobre os termos do corpo, né? Isso é muito interessante, bom aí. Logo embaixo aí vocês veem aí o que eu estava falando sobre a posição anatômica, galera. Aí, ó,
na posterior de vocês tem aí um desenhozinho de um rapaz de frente e outro de costa, né? Então aí nos termos do corpo aí a gente nota as duas posições, tanto ela posterior, né, ou dorsal, é a mesma coisa, né? Posterior e dorsal é a mesma coisa, de costas, né? E tanto a anterior ou a ventral, que é a de frente, anterior e ventral, praticamente a mesma coisa, né? Termo que se relaciona à frente, termo relacionado aí à frente do cliente, beleza? Termo posterior ou dorsal, né? Refere-se à metade dorsal do paciente, ou aquela parte do corpo observada quando vemos uma pessoa de costas. Inclui as plantas dos pés e o dorso das mãos na posição anatômica, ou seja, na posição anatômica perfeita. Quando falamos de plano posterior ou dorsal, né, a parte de trás, nós incluímos também aí o dorso da mão, ou seja, que a gente fala aí das costas da mão, né? Tem a palma e tem as costas da mão, então a gente inclui como plano dorsal ou posterior. E também a planta dos pés, né? Por estar posicionado bem fixo ao chão, é chamado também de parte posterior, ok? O plano aí anterior, né, ou ventral, refere-se à metade frontal do paciente, aquela parte do corpo observada quando vemos uma pessoa de frente. Inclui o dorso dos pés e as palmas das mãos na posição anatômica, certo? Ou seja, o em cima do pé, o dorso do pé e a palma da mão é uma porção anterior, ou seja, a porção ventral, beleza, galera? O parte plantar refere-se à região plantar ou superfície posterior do pé, ou seja, o termo plantar é o que nós podemos dizer aí, leigamente falando, grosseiramente falando, a sola do pé. Beleza, galera? É um termozinho aí bem usado para uma compreensão mais lógica aí. É a parte posterior, a parte plantar do pé, essa parte de baixo do pé aí, ok? Dorso. Ou seja, o dorso do pé refere-se à parte de cima ou superfície anterior do pé. E a mão, o dorso da mão, refere-se à parte de trás ou à parte posterior da mão. Beleza? Então, como eu vinha falando para vocês aí, né, o dorso que no pé seria a parte de cima do pé e na mão refere-se à parte de trás, né, a porção posterior da mão. Beleza? A parte, o termo plantar, né, refere-se à palma da mão, né, e na posição anatômica é a mesma que superfície anterior ou ventral da mão, superfície dorsal e palmar da mão, certo? Ou seja, termo palmar refere-se à palma da mão, certo? Na posição anatômica, e é o mesmo que superfície anterior ou ventral da mão. Beleza, galera? Acompanhando aí direitinho, a gente vai nos situando aí, beleza? Vamos lá, agora vamos aqui falar um pouco sobre termo de relação. Termo de relação, galera, nada mais é que medial versus lateral, em direção versus distante do centro, né? Ou seja, medial versus lateral é em direção versus distante do centro ou do plano mediano, beleza? Então vocês vão, nas aulas vou estar conversando mais com vocês presencialmente, mostrando o que é o medial, o que é o lateral, tudo isso vocês vão estar entendendo um pouco melhor aí com relação a esses termos de relação, certo? Então, a gente falando, trabalhando por aqui, pode até parecer que não sou de um bom entendimento, entendeu? Porque é uma coisa realmente um pouco mais de presença, de mostrar, enfim. Mas assim que nós tivermos essas aulas presenciais aí, com fé em Deus vai ser breve,
nós vamos estar trabalhando mais aí essa questão, né, desses termos de relação, o termo medial, lateral, o termo proximal, o termo distal, né? O que é o termo proximal? O termo proximal é tudo que se refere a mais próximo à cabeça, ou seja, né, o termo distal é o que se refere tudo um pouco mais longe, um pouco mais distante, ou seja, nas periferias, nas regiões periféricas do corpo, né? A parte distal, a parte, por exemplo, da perna, do pé, da coxa, todas essas estruturas têm parte distal e parte proximal, beleza, galera? Então, para que vocês tenham um bom entendimento mais a fundo sobre isso aí, eu vou estar mostrando cada parte direitinho da anatomia humana e mostrando qual é a parte que é proximal, qual é a parte que é distal, o porquê que eu falo que ela é proximal e porquê que eu falo que é distal, ok? Vamos trabalhar direitinho aí, baseado na anatomia, para vocês terem um entendimento melhor sobre isso aí, tá bom? Assim também o entendimento sobre a parte cefálica e a parte caudal. Isso, às vezes, se relaciona muito uma com a outra, essa questão de proximal, distal, cefálico e caudal, certo? Cefálico, tudo que está voltado, quando a gente angula o raio, para o lado da cabeça, né? Então, seja uma coisa cefálica, está no cérebro, encéfalo, lembra? Associa cérebro, encéfalo, cefálico. Então, tudo que o raio é angulado em direção ao crânio, à cabeça, ele é cefálico. Toda vez que o raio lá no aparelho for angulado na parte do pé, virado na parte de direção aos pés, a gente pode falar que é angulado na parte caudal, ou seja, a parte da cauda, do final, né? Então, eu vou estar trabalhando bem com vocês aí nas aulas direitinho, isso aí mostrando para cada um de vocês o que é cada coisa, tudo direitinho, para vocês terem entendimento melhor sobre isso aí. Beleza, galera? Então vocês vão acompanhando aí, por enquanto, nossas aulas aí de vídeo, mas presencialmente nós vamos enfatizar mais isso aí, trabalhar mais a fundo com relação a isso aí. Beleza? Aí para vocês estudando, exercitando e a gente trabalhando junto aí, né, nesse período aí de pandemia, de quarentena, nós estamos dentro de casa. Bom para exercitar a leitura, exercitar o aprendizado, mas isso vai ser trabalhado sempre dentro da sala de aula. E eu mostrando por que cada palavra dessa é falada e por que ela é falada, mostrando para vocês tudo direitinho como acontece, para que não haja nenhuma dúvida, beleza? Então, gente, finalizamos aqui por hoje, mas no próximo vídeo vamos dar continuidade aí a esses termos que eu estou falando para vocês, beleza? E enfatizando mais sobre outros termos de coluna, enfim, nós vamos trabalhar mais isso aí e sabendo de cada um, o que é cada qual direitinho, para vocês não ter dúvida, beleza? Vamos trabalhar também dentro da sala de aula em breve, mais enfaticamente, né, mais assiduamente, para vocês, né, ter um entendimento maior aí do que é cada parte, por que chamamos de cada nome desse, pra vocês terem um entendimento melhor quando vocês adentrarem mais aí na área da radiologia, né, e ter um conhecimento maior aí. Isso vai ser ótimo, vai ser essencial para vocês realizar um exame de qualidade e ter conhecimento anatômico específico de qualidade. Beleza, galera? Desde já um abraço a todos, fiquem com Deus, né? Que Deus nos ilumine, nos proteja aí com esse momento de pandemia e abençoe a cada um de vocês, beleza? Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus.